Olá, está no ar o programa Fala Vereador. Para nós é uma satisfação ter conosco aqui o vereador Vico Queiroz, ele que vai falar sobre a questão de denúncias com relação a vendas irregulares de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Vereador, já deu uma adiantada aqui um pouquinho na pauta, mas eu gostaria de agradecer a sua participação. Obrigado pela oportunidade. É sempre importante prestarmos contas do nosso trabalho à população através do Fala Vereador. Que bom. Bem, com relação a essa denúncia de casas irregulares sendo vendidas aí em redes sociais na cidade de Uberlândia, foi apurada pelo vereador Vico Queiroz. Segundo o vereador, ele tem aí provas, né, que contestam aí a intenção de venda desses imóveis, que de fato não é permitido pelo programa, que é um programa de habitação para pessoas com baixa renda. Vereador, como que se deu essa questão dessa denúncia e até o fato disso chegar ao Ministério Público? Bom, eu tive denúncia por parte de alguns cidadãos que se sentem prejudicados, porque algumas pessoas tiveram acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, ao programa Tchau Aluguel, portanto, a esses programas do governo federal, que são do faixa 1, que é daqueles programas onde a pessoa tem renda até R$ 1.800. Eu tive denúncia dessas pessoas de que alguns cidadãos que receberam essas chaves e essas propriedades, eles estão negociando essas casas, eles estão alugando, vendendo, e isso é proibido por lei. A legislação é clara, isso é um programa social, é um programa que visa contemplar aqueles que não têm condição de ter acesso a financiamentos, ou até mesmo de comprar sua casa. E aí a gente tomou providências. Fiz uma denúncia aqui na Câmara, solicitei à mesa que formasse uma comissão, assim foi feito. Foi formada uma comissão especial, que é presidida por mim, e tem como relator o vereador Paulo César e outros 3 membros. E a gente começou a ter algumas atitudes para que nós possamos solucionar esse problema. Procuramos o Ministério Público através de uma representação, oficiamos a Caixa Econômica Federal e até mesmo a Prefeitura para saber qual providência eles irão tomar. E eu tenho, então, muitas informações de muitos imóveis irregulares, no sentido de serem comercializados. Uhum. Na verdade, todos têm. Nós estamos vendo isso através das redes sociais. Nós temos até anúncios de aluguel de casas por imobiliárias. Uhum. E isso é crime, isso está errado. Portanto, a gente espera o mais rápido possível apurar todos esses fatos e contemplar ou priorizar aqueles que estão na fila esperando por uma oportunidade. Claro. Com relação ao Ministério Público, a situação ocorre na vara estadual? Como é que está? Inicialmente nós procuramos o Ministério Público Estadual. O mesmo explicou para a gente, lógico que a gente recebeu com toda humildade, que isso ficava na esfera federal, por se tratar de dinheiro público federal. É um programa através do Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica Federal e junto à Prefeitura. Aí nós representamos ao Ministério Público e estamos esperando respostas e providências. Lógico que nós queremos saber o que ele entende dessa situação aqui no município. Tivemos a iniciativa também de provocar, de solicitar à Câmara uma audiência pública, para que a gente pudesse ouvir todas as partes, Prefeitura, Ministério Público, Caixa Econômica, Ministério das Cidades e a sociedade civil, as ONGs, né, a sociedade organizada que militam nessa área, os próprios cidadãos que estão na fila há muito tempo esperando por uma oportunidade da sua casa, para que a gente possa ter uma solução para esse problema. A meu ver, as pessoas cometeram, né, um ato irregular, passível de punição. Cientes que estão irregulares mesmo, porque eles assinam um compromisso com a Caixa. Essas casas não podem ser negociadas. Por exemplo, um pai, um casal que teve o acesso a essa moradia, transferir ela para o filho, não pode. É para ele, para suprir e cumprir um déficit habitacional pessoal dessa pessoa. Quer dizer, lógico que ele tem filhos, só que se ele já tem filhos casados nessa outra situação, são os filhos casados nessa outra situação que deveria estar inscrito, concorrer a essa oportunidade, porque tem uma certa concorrência, a Prefeitura ela fica com a responsabilidade de fazer toda a seleção, então ele não pode transferir, ele não pode alugar, ele não pode vender, se isso acontecer irregular. Tem que devolver para a Prefeitura para que ela possa transferir isso para a pessoa que está hierarquicamente, está na sequência, na fila, né? Vereador, o senhor consegue aí
entender o papel da Caixa nesse processo e também da Prefeitura com relação a essa fiscalização? Na minha opinião, essa parceria Caixa e Prefeitura é que é responsável agora pela fiscalização. Se está morando nessa casa, aquela pessoa que foi realmente contemplada. Então, a Caixa, a Prefeitura, ela tem que se entender, fazer a apuração dos fatos e solucionar o problema. Com relação a essas denúncias, né? Quer dizer, de fato existe já foi mostrada a intenção de venda do imóvel de aluguel. Essas denúncias que hoje estão com o Ministério Público, essas pessoas já foram de alguma forma notificadas ou estão cientes dessa situação? Pelo que eu entendo, não. O Ministério Público ainda não nos respondeu. Eu entendo que essas pessoas ainda não tiveram nenhum tipo de notificação, portanto está tudo irregular, mas o mais rápido possível, a nosso ver, elas terão. Elas serão notificadas. Eu acredito que a Prefeitura, que a Caixa, né, por nossa cobrança e por obrigação, e também, com certeza, pela cobrança do Ministério Público, eles vão apurar esses fatos. Vereador Vico, isso foi verificado nesse ano, de 2017? Nesse ano. Desde o segundo mandato do governo Odelmo, né, o Odelmo começou em 2009, acredito que em 2004. Acredito que em 2009 ele iniciou a execução dos programas habitacionais, né, que começaram com o Tchau Aluguel através do Jardim Célia. Se eu estiver equivocado um pouco com relação a qual foi primeiro, não vejo problema nisso. Mas aí ele executou 5 conjuntos habitacionais na cidade. Posteriormente, nós tivemos o governo Gilmar, que também inaugurou mais 4 programas através de verba federal. E o que nós estamos observando é que, a partir desse ano, as pessoas começaram a negociar essas casas. E isso não pode. Vamos deixar claro, o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é de renda até R$ 1.800, ele não pode ser negociado. Ele não pode ser transferido, emprestado, alugado, vendido. Não pode. Isso é irregular. E é a nossa função de fiscalizar, nossa função como vereador. E eu te digo que nós não estamos fiscalizando a fim de penalizar aqueles que estão, não só de penalizar aqueles que estão cometendo um ato irregular, mas nós queremos fazer justiça, que é transferir a casa para quem precisa. Vereador Vico, será que não existiu alguma falta de observação na execução desses contratos? Porque se a pessoa começa com a intenção de alugar ou vender um imóvel, é porque certamente ela tem um lugar para morar. Existe má fé. Existe sim, uma coisa feita de forma irregular. As pessoas maqueiam, tem imóvel no nome de outra pessoa, a renda é superior, mas não é declarada. Acabou que ele conseguiu burlar as regras. Conseguiu burlar. Eu acredito que isso possa chegar na casa dos 10%. Agora, 10% de 20 mil unidades habitacionais são 2.000 casas. São 2.000 famílias que estão fazendo negócio irregular e 2.000 famílias que estão na espera, querendo uma oportunidade de ter acesso a esse benefício social. É até o que você colocou aqui, né? Com relação aos programas habitacionais, eles são destinados para atender pessoas com rendas que são impossibilitadas de conseguir um financiamento nos bancos. Então, quer dizer, o governo interfere nessa situação justamente para poder equilibrar aí, atendendo uma necessidade social. O que a gente vê, o que transitava aqui muito pelas dependências da Câmara Municipal, eram pessoas dizendo, olha, eu tenho 10 anos inscrito no programa e eu nunca consegui uma casa, uma residência, né, uma moradia para mim. Talvez as pessoas mais espertas, né, no sentido ruim, conseguiram se preparar para poder ser contemplado. Quando aquela pessoa mais humilde está lá esperando, e aí é uma injustiça, a gente não concorda com isso e não vamos ficar quietos. A gente vai querer que apure esse fato. Com relação a essa questão da investigação, o senhor acredita que ela pode esmiuçar e chegar ali à raiz do problema? Quer dizer, se houve uma má-fé nos contratos ali, será que isso pode ser revertido, vereador? Podemos fazer uma investigação. O senhor ainda falou de uma audiência pública que será feita recentemente. Eu estou esperando a definição da data. Nós temos um volume muito grande de trabalho na Câmara. Sim. Os 27 parlamentares atuam de forma ativa, cada qual debate os temas que são importantes para a nossa sociedade, por isso que temos 27 vereadores. Não que outros temas não sejam
sejam menos importantes do que esse, né? Pelo contrário, acredito que são importantes, mas acredito que no mais tardar, no meio de setembro, vai acontecer uma audiência pública para que nós possamos ouvir mais gente, para que o Ministério Público possa dar a sua leitura desse processo e que a gente apure isso o mais rápido possível. Não será do dia para a noite, mas acho que esse programa também tem uma função educadora, de conscientização e de prestação de esclarecimentos, né? E de utilidade pública, que as pessoas não negociem as suas casas no faixa 1, porque isso é proibido. Se depender de nós, nós vamos apurar esses fatos. E elas devem ser penalizadas. E fazer justiça. Sim, a penalização é a perda dessa casa e não poder negociar mais com o governo federal, com a Caixa Econômica Federal. E outras sanções que não sei falar aqui agora, que o Ministério Público vai nos informar. De competência da Justiça. Mas nós estamos cumprindo a nossa função fiscalizadora. Muito bom. E é bom que também o Ministério Público Federal, ele tem aí, porque essa situação aconteceu também em âmbito nacional, no nosso país, e que ele possa usar aí das mesmas punições, né, com relação a isso. Emilise, a gente vive, eu tenho tempo? Tudo bem. A gente vive numa cidade, graças a Deus, com muita estrutura. Uma cidade plana, né, com boa topografia, boa geografia. E eu acredito que a Uberlândia é uma das cidades, se não entre as 5, que mais tiveram execução do programa Minha Casa Minha Vida. Então a gente teve muito projeto social. Importante, quer dizer, a gente vê que é a única cidade do interior do Brasil, né, porque as outras, que não é a capital, que tem um feirão da Caixa, portanto a nossa cidade tem uma importância. E também tem problema, porque é uma cidade muito populosa, uma cidade que tem uma população grande. O Brasil ainda não se promoveu uma grande justiça social. O Brasil tem um déficit habitacional muito grande, tanto é que nós tivemos um grande programa na história da habitação do Brasil, que é o programa recente do Minha Casa Minha Vida. Só que a gente tem um brasileiro, né, que é muito espertalhão, que dá jeitinho, que consegue burlar as regras. Nós temos que trabalhar para fazer justiça, temos que trabalhar para apurar os fatos. É essa a função do poder, do nosso poder legislativo, que tem a função fiscalizadora. É isso que você falou, né? Nós temos que trabalhar para corrigir. Né? Esse é o ponto principal. Vereador, eu queria falar rapidamente, nós temos 3 minutinhos aqui, mas sobre a sua intenção aí de indicação à Prefeitura de Uberlândia, a Secretaria de Trânsito e Transporte, sim, com relação ao parquímetro, né, extensão aí do estacionamento rotativo na área central de Uberlândia. Tá, obrigado também por essa oportunidade. A cidade de Uberlândia introduziu o parquímetro, né, que é o serviço... Tem quanto tempo o senhor consegue mensurar aí? 2, 3 anos, no máximo, que é o programa que visa fazer controle de vagas de trânsito no hipercentro. E foi interessante, não quero entrar no mérito, né, a Prefeitura voltou a executar essa função, mas está aí o parquímetro, e com a presença do parquímetro a gente disciplinou as pessoas, porque muita gente ia parar no carro, ficava o dia todo com o carro parado no hipercentro, e fazia com que reprimisse as vagas e dificultasse a oportunidade do comércio local, né, para que os consumidores pudessem parar para consumir, para mexer com toda a cadeia econômica dessa natureza. E nós estamos vendo que, colocados os parquímetros, essas pessoas que ficam o tempo todo estacionada, ela migrou para outras regiões, portanto ela migrou para outra região que também é comercial. Então eu peço à Prefeitura que faça um estudo mais amplo e que instale o parquímetro em todas as regiões comerciais. Iniciando pelo hipercentro. Sei. Hipercentro é região central, Martins, Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, porque essas pessoas migraram para outros locais que não tem parquímetro, mas que tem um grande volume de comércio. Também. Falta vaga. Enfraquece o comércio local. Agora, vereador Vico, eu acho assim, tudo bem, pode terminar, senão... Não, concluir. Eu acredito, as pessoas também ao ouvir isso, vai soar assim, né? A Prefeitura quer pegar mais dinheiro. E ela precisa arrecadar. Por outro lado, ela precisa arrecadar, isso é natural. Só que isso é bom. O comerciante já entendeu que é importante, tem oportunidade de ofertar vagas para o consumidor, e o consumidor também acha importante porque ele tem onde parar. Sim. Porque quando não estava tendo essa disciplina, mesmo que cobra, ele não tinha onde parar, ele tinha que pagar mais caro por estacionamento privado, que não tinha uma grande oferta, entendeu? Então é necessário, porque nós vivemos num regime americano de trânsito, que é um individualismo, que é o automóvel
pessoal em detrimento do transporte coletivo, do transporte público, que o Brasil poderia pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. No futuro recente, a gente vai ver nossa cidade tendo que ter rodízio de placas, pelo menos no hipercentro. Então, nós estamos discutindo o bem-estar da cidade. A cidade precisa ter bem-estar, qualidade de vida. E isso passa por locomoção, isso passa por oportunidade de estacionar, isso passa pela facilidade do seu direito de ir e vir. Você acredita que essa questão aí também da rotatividade, ela vem de encontro a essa necessidade das pessoas repensarem o uso do transporte? Quer dizer, influenciaria nesse Com sentido? certeza, é uma questão educacional. Nós não temos por costume de usar o transporte público a muitas partes das pessoas, né? Tem uma grande massa que não teve condição de ter seu automóvel e que tem consciência que usa. A gente precisa repensar o país, repensar a nossa cidade, pensar num transporte público de qualidade, ágil, seguro, com bons carros, com ar-condicionado, porque a gente vive num país muito quente, com custo acessível. Verdade. Vereador, nosso programa acabou, mas com certeza nós teremos aqui o vereador Vico novamente conosco e vamos falar sobre transporte coletivo, vereador. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada pela sua participação. Sempre uma alegria falar com você e prestar conta do nosso trabalho. Que bom. Muito obrigada a você também, telespectador.